Caríssimos irmãos, hoje a igreja celebra a festa da visitação de Nossa Senhora. É uma festa muito interessante porque encerra o mês de Maria. Antigamente celebrava-se hoje a festa da coroação de Nossa Senhora, ou a festa de Nossa Senhora Rainha, porque em muitos lugares, no dia 31 de maio, se fazia a coroação da imagem de Nossa Senhora, e a igreja quis colocar nesse dia a festa da visitação de Nossa Senhora Santa Isabel. Isso porque estamos perto da festa de São João Batista. Falta mais ou menos aí um mês, de tal modo que, digamos, estamos já na preparação para essa festa, numa espécie de pequena preparação, e essa visita de Nossa Senhora Santa Isabel, que aconteceu imediatamente antes do parto, uns meses antes, para nós então serve como um pano de fundo, né, para contemplarmos toda essa cena. O texto do Evangelho diz que naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Aqui há uma referência muito sutil a um fato do Velho Testamento, que é quando a Arca da Aliança foi transportada para a região da Judéia. E, portanto, aqui Maria Santíssima, de alguma maneira, é associada à Arca da Aliança, uma vez que ela carrega dentro de si Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Então, o texto traz a ressonância que depois, no Novo Testamento, nós encontraremos especialmente salientada em São João. Existem relações profundas entre o Evangelho de São Lucas e o Evangelho de São João. Portanto, quando no livro do Apocalipse nós lermos no final do capítulo 11 que apareceu no céu o templo de Deus e a Arca da Aliança, a arca que o profeta Jeremias havia escondido antes da destruição do primeiro templo, que desapareceu, mas que, segundo a tradição judaica, é uma cópia da arca que está no céu, do templo que está no céu. Então aparece no céu esse sinal, a Arca da Aliança. E logo em seguida diz: e apareceu no céu um outro sinal. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas. E essa mulher é a imagem arquetípica de Nossa Senhora, que, ao mesmo tempo, reúne em si toda a simbologia de Israel. Ela é o grande remanescente de Israel, ela representa o povo de Deus na velha aliança, e ao mesmo tempo é o grande símbolo da igreja, que é o novo Israel de Deus. Ora, o texto continua dizendo que Maria entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. É muito interessante. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, ela ficou cheia do Espírito Santo. Nós temos aqui uma espécie de pequeno Pentecostes. Um Pentecostes judeu, um Pentecostes ainda relacionado à velha aliança.
A velha aliança que, de alguma maneira, é prenhe de Jesus Cristo, que carrega Nosso Senhor profetizado, que traz Nosso Senhor em suas entranhas. Mas, ao ouvir a saudação de Maria, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isso é muito importante. Por quê? Porque isso mostra duas realidades que me parecem muito oportunas para que nós comentemos. Em primeiro lugar, como um santo pode nos trazer graças. Não falo apenas da intercessão dos santos. Eu falo de algo mais direto do que isso. Por exemplo, quando nós lemos a vida dos santos, nós percebemos que os santos se conhecem. Um santo conhece o outro. Há uma espécie de ação da providência que junta, que faz com que eles se enriqueçam mutuamente. E, frequentemente, quando um santo, um místico, um homem de Deus conhece outro, o que acontece é um pequeno Pentecostes. De repente, os dois se entendem, o Espírito Santo desce, a alma se regozija, tudo acontece, como por exemplo quando São Francisco encontrou São Domingos, foi uma coisa grandiosa, e também o Beato Ângelo, Santo Ângelo, aliás, que é carmelita. Quando os três se encontraram, um profetizou sobre o outro, foi um negócio realmente grandioso. Por quê? Assim é o encontro dos santos. E não poderia ser diferente, porque se quando, na velha aliança, alguém tocava um cadáver, tocava um leproso, ficava impuro, portanto, uma contaminação espiritual se passava, por que não haverá uma espécie de contaminação positiva, né? Ou seja, a graça que transborda da alma de uma pessoa de Deus, de alguma maneira nos invade. Isso nós vemos, por exemplo, na vida dos santos fundadores. Como os santos fundadores foram inundados de graça e de dores para poderem comunicar a graça para os seus filhos. Então, o que acontece na vida dos santos fundadores é um negócio grandioso. Eles realmente recebem uma enxurrada tão potente de graças que nós todos ficamos assim admirados ao ler as suas vidas. Como esses homens, como essas mulheres eram tomados por Deus. Por quê? Porque eles precisavam transmitir a graça para os seus filhos. Nós podemos imaginar o cúmulo de graças que não era a alma de Nosso Senhor, porque São João diz no prólogo do seu Evangelho que da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. E por decorrência, a graça que não havia na alma de Nossa Senhora. Ou seja, é uma graça imensa, porque ela nos transmitiu, ela nos deu o Salvador e, portanto, cúmulo, a torrente, a enchente de graças, o dilúvio de graças que havia na alma dela era superabundante. Mas há um segundo aspecto, que é também ligado ao primeiro, que é a força da palavra. A força da palavra. Ao ouvir a saudação de Maria, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. São Paulo nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso é tão importante escutarmos a palavra de Deus pregada.
Por quê? Na pregação há uma graça. Na pregação há uma efusão do Espírito Santo. E quando nós ouvimos, quando o nosso coração está aberto, quando nós acolhemos, o que acontece? Deus coloca aquilo dentro de nós. Muitas vezes, por exemplo, quando nós estamos escutando sobre uma virtude, nós não temos aquela virtude. Mas, ao ouvirmos com fé, é como se nós tomássemos com a mão. Então, Deus infunde aquela virtude na nossa alma. Ele nos dá a torrente daquela virtude. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. A fé é uma virtude, mas é a virtude que, por assim dizer, puxa todas as demais. Tudo começa pela fé. Se a fé vem pelo ouvir, pelo meditar, pelo rezar, que também é um ouvir Deus, tudo isso é semeado dentro de nós. E isso nos mostra o quanto nós temos que nos preocupar com aqueles que nós convivemos. Em primeiro lugar, nós temos que procurar a companhia dos santos. Nós temos que procurar andar junto dos homens de Deus. Nós temos que viver na companhia dessas almas que, de alguma maneira, têm algo a acrescentar em nós. E fugir da companhia daqueles que podem nos induzir ao pecado e que podem fazer com que nós percamos a graça. Os antigos diziam: anda com os bons e serás como eles. Anda com os maus e serás pior do que eles. E é assim. Não tem sentido um cristão, por exemplo, viver em companhia de um bando de endemoniados. Um bando de pessoas que não quer saber da vida eterna. A gente faz apostolado, claro. Vamos procurar converter essas almas. Porém, uma vez que eles não querem saber de conversão, fazemos como os apóstolos. Os judeus não quiseram saber de conversão, foram para os pagãos. Nós vamos para o outro lado. Haverá alguém que seja eleito de Deus, cuja alma se abra para a palavra divina. Só isso nos interessa. Mas, ao mesmo tempo, o quanto nós temos que procurar um ensino da palavra que seja bom, ortodoxo, espiritual, carregado de unção de vida interior, porque disso depende o nosso progresso espiritual. Se nós ficamos ouvindo só coisas incrédulas, racionalistas, duvidosas, ataques, a nossa alma vai ficando cada dia mais árida. A gente vê isso acontecer na vida das pessoas. Por exemplo, a pessoa começa a fazer faculdade. Aí vai lá, tem aqueles professores marxistas, ateus, incrédulos, e livros péssimos. A pessoa vai lendo aquilo, vai se enfiando naquilo, vai se intoxicando com todo aquele lixo. A alma fica árida e muitos perdem até a fé. Por quê? Eles estão ouvindo não aquilo que Deus tem para edificar o nosso espírito, mas aquilo que foi semeado pelo demônio, justamente para desenraizar a fé da nossa alma. Queridos irmãos, peçamos a Nossa Senhora que nós saibamos ouvir a palavra divina com todo o nosso coração, com muita fé. Saibamos que quando Deus proclama a sua palavra para nós através dos seus servos, ao ouvir, Ele já está infundindo em nós. Ele já nos está transferindo aquilo que Ele diz.
porque Deus age mediante a sua palavra. Assim como ele criou todas as coisas, dizendo: faça-se, faça-se, faça-se. E o autor da Epístola aos Hebreus diz que todas as coisas visíveis provêm das invisíveis, todas as obras divinas provêm da sua palavra semeada em nossa alma.